Então hoje estamos dando início aqui ao nosso parreiral. Ontem nós compramos as mudas das videiras que queremos plantar aqui. Pegamos 3 cultivares italianas, Sangiovese, Pinot Grigio e Primitivo. E vamos começar esse teste, né? Nós não temos experiência, é a primeira vez que estamos fazendo isso. E por esse motivo nós decidimos utilizar o sistema de condução que já tinha aqui no sítio. Inclusive já tem aqui ó, algumas videiras que eu acredito que são uvas de mesa, né? E nós agora queremos uvas para a produção do nosso próprio vinho, né? Nossa ideia é produzir uma quantidade para o nosso próprio consumo e também testar essas cultivares aqui para a nossa região, né? Nós estamos numa região de altitude, uma região fria, com bastante geada, mas também faz dias bem ensolarados, né? Como vocês estão vendo aqui no vídeo. E então vamos utilizar o sistema de condução latada, né? Que é esse sistema aqui, e não a espaldeira. E vamos seguir aqui com o que nós pesquisamos, né? Assistindo vários vídeos aqui no YouTube, conversando com o pessoal lá do viveiro Freisleben, eles que nos venderam as mudas, né? E também temos alguns amigos produtores de vinho que nos deram algumas dicas aí para esse início, né? Vai ser um desafio muito grande, né? Não sei se estamos fazendo totalmente do jeito certo. Então, os vídeos aqui do nosso canal, com a intenção, os vídeos serão sempre feitos com a intenção de mostrar como nós estamos fazendo, mas, assim, sempre deixo claro, né, que não temos experiência, estamos aprendendo, estudando, então, talvez, espero que a gente aprenda acertando, mas é bem provável que vamos cometer alguns erros, né, e mudar para as próximas tentativas, mas o nosso objetivo foi sempre esse, né. Quando nós pensávamos em ter um sítio, a ideia era justamente essa, fazer experiências, testes e ir aprendendo, né, aos poucos com cada uma das atividades que estamos desenvolvendo aqui. Então, nesse espaço nós vamos aumentar um pouco mais, nós temos bastante espaço ainda aqui pela lateral, nós vamos aumentar esses suportes aí para caber a quantidade de mudas que nós compramos. E aí, à medida que o projeto for se desenvolvendo, eu vou compartilhando mais vídeos com vocês. O Rafa tá lá cavando as covas, né, ou berços. Eu acho que o nome correto é berço, mas popularmente a gente sempre chamou de cova, então vai ser difícil eu tirar esse vício. Mas então estamos fazendo aí os berços. Não vamos fazer adubação por enquanto, porque foi uma sugestão, né, do pessoal que nos vendeu as mudas. Então vamos plantar as mudas e já preparar a estrutura para a condução do crescimento. Também vamos fazer o manejo dessas que estão aqui, né? E depois vamos ver como elas se desenvolvem. Nós temos consciência dos problemas fitossanitários dessas uvas, né? Que são uvas talvez um pouco mais exigentes, né? Mas o nosso objetivo era esse desafio. Então também já estamos antecipando e pensando em possíveis problemas que nós podemos ter com a questão fitossanitária, né? De doenças e tal. Nós estamos cientes disso e decidimos correr esse risco para ver como que essas cultivares se desenvolvem aqui no nosso sítio. Caso não dê certo, não tem problema. Depois nós pensamos numa outra alternativa mais assertiva aqui para a região, né, que já funciona na região. Essas uvas, elas, embora já estão sendo cultivadas, ainda tem muita gente que diz que elas não vão tão bem aqui, né? Mas nós estamos cientes do risco e queremos testar, né, Rafa? Sim, vamos ver. Plantar essas mudas, organizar aqui e ver o que vai dar. Eu tô esperançoso, acho que vai dar certo. Como é pequena... Dias que a gente vai adubar, a gente aduba agora, a gente planta elas e espera uns 40, 50 dias até ela soltar o primeiro broto, daí que a gente vai entrar com adubo de forma de coroa, né, em volta da muda. Isso por orientação lá do pessoal do viveiro. Como a gente não tinha preparado antes do solo, né, se a gente já quer plantar agora, a gente tem que fazer isso. O certo é preparar uns 30, 40 dias antes já o solo com adubagem por baixo. Então, quando a gente comprou recentemente esse sítio, né, então como o Rafa falou, não dava tempo de fazer adubação e porque tem a janela, né? A janela correta do plantio. Então eu já tinha feito a reserva dessas mudas. O pessoal do viveiro lá é bem legal, porque você faz a reserva com antecedência. Então assim que nós fechamos o negócio aqui, que nós vimos essa estrutura, eu já entrei em contato, né? Então eles me falaram a data que eu poderia retirar as mudas. E chegamos lá, estava tudo prontinho, embalado, muito bem organizado. Então eu tinha que aproveitar essa janela, não fizemos a adubação antes. Então vamos fazer depois, né? Daqui 40 dias, como o Rafa explicou. Até lá temos um tempinho também para pesquisar bem certo o que nós podemos usar e tudo mais. É base nitrogênio, né? Eles falaram que é basicamente nitrogênio nessa primeira etapa, né? E depois vamos vendo para o manejo durante o crescimento, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo aqui dessa produção. E vou à medida que
que o sistema for se desenvolvendo, eu vou compartilhando mais vídeos, né? Estou muito esperançosa para que daqui a um tempo, né? Esperar o tempo da uva, mas que a gente possa produzir o nosso próprio vinho com essas cultivares que a gente já gosta tanto, né? Nós já tivemos a oportunidade de conhecer vinícolas lá na Itália com esse tipo de sistema e com essas uvas, né? Inclusive. Então, estamos bem esperançosos de ter também essa produção aqui no nosso sítio. E essa uva, principalmente a Sangiovese, a gente escolheu porque, pelo que pesquisamos, ela pega um terroir bem legal, assim, de cada região, né? Então, se a gente conseguir essa produção, talvez nós vamos ter um vinho aqui com as características específicas aqui do nosso sítio, o que vai ser uma experiência muito legal. Vamos ver o que vai dar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Praticamente a gente vai estar já produzindo vinho. Tudo der certo, né? Isso. A dona já está fixando o tutor ali. Eu fiz uma cova mais baixa. Ela está fazendo a fixação do tutor. Está medindo a altura. Vai ter que colocar um pouco mais de terra ali para ficar na altura certa. O enxerto não pode ficar para baixo da terra. Isso, deixa reto o tutor. A parte de baixo, né, da raiz dele, o tronco lá. Aqueles 2 nódulos ficam reto com o tutor. E a parte de cima pode deixar torta. A gente vai cortar mesmo. Então, estamos fazendo o plantio da nossa primeira muda de Sangiovese. Então, o nosso parreiral vai começar nesse cantinho aqui, nossa planta número 01. Temos muitas ainda para plantar, mas o Rafa já está fazendo o plantio da primeira. Nós colocamos um tutor já, taquara. E estamos plantando, tomando cuidado ali com a parte do enxerto dela, né, para ficar na altura certa. E agora vamos prender, né, essa muda no tutor e também fazer a poda de alguns brotos para começar a condução para começar a condução dela, né? Para que ela fique bem retinha. Deixamos bem reto aqui, a gente vai podar aqui. Então o Rafa tá prendendo ela com aquele lacre, né? Aquele lacre plástico. Depois na hora de podar eu venho aqui, corta e sobe, só pra gente deixar já pronto. Só para ela já ficar próxima ao tutor. Depois a gente vai podar. E aí ela vai seguir nessa linha. E nós vamos fixando à medida que ela for se desenvolvendo. A gente viu ontem um produtor, se não me engano, lá do Espírito Santo, que ele usava esse tipo de lacre para prender a muda no tutor. E ele é bom porque como ele é plástico, ele resseca, né? E ele vai caindo sozinho. O único problema é a gente catar o plástico, né? Para não ficar no ambiente, para não ficar o resíduo plástico. Mas é uma alternativa. Como a gente já tinha um pacote disso aqui, nós vamos utilizar dessa vez. Talvez depois a gente procure um sistema mais sustentável, né? Que não seja esse plástico. Mas por enquanto vai esse, porque a gente precisava usar esse pacote. Então nós vimos que é recomendado cortar um pouco da raiz, né? Antes do plantio. Então vamos fazer esse corte, né? Essa poda da raiz. E daí vamos deixar as mudas na água, em um balde com água por algumas horas antes de fazer o plantio. Então já cortamos as raízes e agora vamos deixar elas de molho. Então agora estamos colocando os tutores nas covas, né, nos berços. Estamos utilizando essas taquaras que o Rafa retirou lá daqui do terreno mesmo, para guiar a uva no crescimento. E o Pinhão, né, Pinhão? Sempre nos acompanhando aqui. Hein, Pinhão? Tá frio hoje? O Pinhão tá sempre com preguiça, né, Pinhão? Mas ele é parceirinho, ele fica aqui com a gente. E agora, que nós já plantamos, nós vamos podar para que ela comece a se desenvolver. Então nós vimos algumas recomendações de cortar, né, e deixar apenas algumas gemas, né? Então nós vamos cortar mais ou menos aqui. Bom, então agora que terminamos o plantio, nós já prendemos as mudas, né? Então, por exemplo, essa aqui já tá presa aqui no tutor dela. E agora nós vamos fazer uma poda para que ela comece a se desenvolver, né, com mais vigor e com mais força. Então, estamos cortando
né, as mudas, deixando algumas gemas só, mas algumas nós decidimos não cortar, para ver como vai ser o desenvolvimento dessas que nós não estamos cortando. Então vamos deixar algumas do jeito que elas vieram do viveiro, só para ver como que elas se desenvolvem. Como tudo aqui para nós é teste, né? Então estamos fazendo aqui diferentes formas de condução para ver o que funciona melhor e para que a gente possa aprender, né? E entender bem como é todo esse processo de condução das nossas mudas, das nossas videiras. Esfriou bastante aqui hoje. Rafa tá lá terminando de arrumar as mudas e eu estou aqui fazendo um desenho do que a gente já plantou e as anotações de quais mudas a gente podou e qual não podamos e qual muda é de cada tipo de uva, pra gente não se perder depois. Então vou deixar tudo anotadinho por aqui. Frio. Chimarrãozinho para esquentar. Então, terminamos a primeira etapa, fizemos o plantio de todas as mudas que nós compramos e também já colocamos os tutores e fixamos as mudas nos tutores. Fizemos a poda, né, em parte delas e já regamos e agora, hoje já tá ficando bem frio, já tá escurecendo, então amanhã nós só vamos finalizar a limpeza aqui, né, de baixo, tirar os matinhos e deixar um pouco mais limpo e organizado e aí esperar para ver como que vai ser o desenvolvimento. Bom, e daí daqui uns dias a gente volta para mostrar como foi o desenvolvimento, se está dando certo ou se não está, né? Então ainda não sabemos como vai ser, mas de qualquer forma eu venho postar um vídeo aqui para mostrar se está dando certo ou não, né? Se a gente cometeu algum erro, quem sabe ainda dá tempo de corrigir. Mas como nós já falamos aqui no vídeo, é um experimento, né? Nós estamos testando e arriscando, então estamos conscientes sobre possíveis erros cometidos, né? Mas espero que dê tudo certo e que daqui uns dias eu possa voltar aqui para mostrar que está tudo indo muito bem. Até!